Olha, Twitter, Tesla, Starlink, SpaceX. Será que tudo isso será bloqueado no Brasil? Como de fato isso afeta o seu dinheiro, a sua vida? E só por curiosidade, perceba na tela os países em que o Twitter já foi bloqueado. Não me parece que nenhum desses países sejam democráticos de fato. E perceba essa notícia em que, aparentemente, o Elon Musk, que é dono do Twitter, as outras empresas que fazem parte ali do portfólio dele, dentre elas a Starlink, que fornece internet de forma remota para qualquer local do mundo e com uma excelente qualidade. Ou seja, você, se estiver no meio da floresta, mas tem uma Starlink, você consegue mandar um WhatsApp para sua família. Se você vai ter que viajar, passar pelo Atlântico e fica preocupado, ficar mais de um dia, 2 dias sem comunicação, pois bem, você com a Starlink, você consegue ter acesso à internet de boa qualidade. De acordo com algumas falas do governo, acabou levando a entender que ele poderia quebrar os contratos com a Starlink, que acaba fornecendo internet para algumas escolas. Por conseguinte, o Elon Musk acabou anunciando que caso isso ocorresse, de fato ele iria fornecer de graça essa internet e acabou até baixando o preço. E ele acaba cobrando da Starlink em relação ao valor mensal no Brasil, ou seja, dobrando a aposta. Logo em seguida, foi anunciado pelo governo que jamais eles comentaram que queriam rever os contratos em relação à Starlink, que não era tão bem assim. Eu vou deixar aqui do lado o vídeo da Starlink, caso você não conheça, você pode acabar entendendo um pouco mais como é o fornecimento dessa internet, como são os pormenores. Mas compreenda que a Starlink está no Brasil desde 2022. E quando ela chegou no Brasil, ela tinha um mercado muito reduzido. Talvez isso não fosse impactar muitas pessoas, ao contrário de hoje em dia. E cada vez mais ele vem aumentando o seu market cap, ou seja, a sua porcentagem em relação ao mercado, de forma exponencial, diferentemente dos seus concorrentes, que vem diminuindo de forma gradativa, mês atrás de mês, ano atrás de ano. Isso posto, a Starlink já tem uma certa relevância no Brasil. E eu digo relevância, e talvez para você pouco importa, mas pense o seguinte, uma escola que está extremamente afastada da capital, não tem acesso à internet, como você consegue se comunicar com seu filho na escola? Caso ocorra um problema no seu trabalho, caso você queira saber como está seu filho, você às vezes não tem nem sequer comunicação por telefone. Então, com esse acesso à internet, faz com que exista esse link entre você e o seu filho, bem como faz com que o seu filho, que talvez na sua casa, imagine pessoas que não têm tanto recurso financeiro, não têm condição de ter uma internet, às vezes, ela consiga na escola ter acesso. Ela consegue na escola pesquisar, estudar, com muito mais celeridade, com muito mais eficiência do que se não tivesse acesso à internet. Além de outros diversos atributos e benefícios que você tem quando você pode ter uma internet de qualidade em qualquer local do Brasil. Às vezes, no meio de São Paulo, você não tem uma internet boa. Deve ser um pouco meio frustrante até. E nesse instante que você começa a se perguntar, o que tem a ver o Elon Musk com essas empresas? Porque o problema, esse imbróglio todo, foi gerado entre o Twitter com o STF, e não é tão bem assim. Na verdade, tanto o Twitter, pessoa jurídica, ele foi informado de certas medidas que ele precisava cumprir. Ok, além do mais, o próprio Elon Musk, vamos chamar de pessoa física, ele foi incluso também numa investigação. Sendo assim, é normal, não quer dizer que eu concorde, é normal que uma pessoa física está sendo investigada por algo tão grave, é normal o governo ele acabar tentando observar alguns pontos fracos, que ele pode acabar gerindo nesse processo para ganhar cada vez mais espaço. Será que eu posso tirar a Starlink? Será que eu posso evitar algum tipo de negociação com a Tesla? Focar mais na BYD, que está vindo na China? Todos esses pormenores, mesmo você concordando ou não, ouça, eu não estou falando que eu concordo com isso, mas o fato é que esses pontos, eles acabam sim entrando em pautas de negociação. E vamos agora para os pontos mais importantes. Eu vou citar 2 deles aqui e vou destrinchar pra você. Só te peço antes, se o vídeo te agregou alguma coisa, se você já é de casa, você tem que curtir o vídeo já no início, logo quando ele começa. Caso você ainda não seja, pode tomar essa decisão ao longo do caminho, se você irá escrever, curtir. Eu só lembro uma coisa, algumas pessoas acabam descurtindo o vídeo pelo assunto. Ou elas não concordam com a STF, ou elas não concordam com o Elon Musk. E logo, elas acabam descurtindo o vídeo, mas não tem muita relação. O vídeo, você acaba curtindo, se inscrevendo no canal, seu conteúdo te agregar em alguma coisa. Mas vamos para o primeiro ponto importante. Na minha opinião, eu acredito que o Brasil deveria focar, não, nesses problemas. Ele deveria focar, sim, no próprio Brasil. Sabe aquela máxima que as pessoas têm entre focar no Brasil e focar no meu estado, eu vou focar no meu estado. Entre focar no meu estado e focar na minha cidade, eu vou focar na minha cidade. Entre a minha cidade e, por exemplo, o meu bairro, no meu bairro. Entre o meu bairro e a minha casa, na minha família. O que está por trás dessa máxima nada mais é do que você focar primeiro nos seus problemas que estão no entorno. Se você começa a degladiar com o mundo inteiro, você começa a perder o foco do que efetivamente você precisa se atentar. Perceba que novamente, mais uma vez no Brasil, estamos próximos de um déficit. O Brasil, e sim, historicamente, sempre teve um déficit. Isso aí é um fato. Por um período pequeno de tempo ele acabou tendo superado. Mas o que parece, até então, é que continuaremos com um déficit. Isso é problemático. Pense que na sua casa, se você ganha 5 mil reais, você não se organiza para poder gastar 10 mil. Você se organiza para poder gastar até 5 mil. Quando eu estou falando que o Brasil está com déficit, é exatamente esse exemplo. Vamos dizer que o Brasil consiga arrecadar, porque o Brasil não fatura nada, ele acaba arrecadando, é diferente. Vamos dizer que ele consiga arrecadar 5 mil. Pois bem, ele está gastando mais do que os 5 mil. Um outro pormenor, que parece ser besteira, então presta atenção porque não é besteira, é a questão da epidemia que nós estamos passando. Todo mundo sabe. Se você não sabe, eu peço para você lembrar, na época da pandemia, qualquer doença que venha se alastrar, ela gera efeitos extremamente negativos. Negativos não somente sociais, negativos não somente no âmbito da parte da saúde, mas negativos também na economia. Estamos passando por uma epidemia de dengue no Brasil. Por mais que existam medidas para poder tentar evitar isso, essas medidas, elas têm que ser mais energéticas, elas têm que ser eficientes. Não vem ao caso se você está tentando. A verdade é que ninguém quer que a gente tente algo, quer que a gente resolva algo. E o fato disso não ter sido resolvido ao longo de um enorme tempo
e ainda estarmos em uma epidemia de dengue, isso acaba prejudicando a economia. Imagine quantas pessoas deixaram de trabalhar por causa disso, quantas pessoas deixaram de consumir certos produtos. Infelizmente, quantas pessoas acabaram morrendo nesse processo. Existe a parte social, que com certeza é muito triste, só que você tem que se atentar que existe também a parte econômica, que sempre fica envolvida em toda a economia, em todo o país, cidade, etc. Isso acaba impactando e muito negativamente. Você focando nisso, você consegue melhorar a economia. Só que, infelizmente, novamente, antes de focarmos nessas jabuticabas, nos problemas que já temos dentro do Brasil, acabamos sempre ficando dispersos. Todos os dias discutimos se existe uma ditadura ou não no Brasil. Discutimos com players, com grandes empresas de fora do Brasil, dentro do Brasil. Aumenta imposto, diminui imposto, privatiza ou não essa empresa. Interferência na Petrobras, interferência na Vale, interferência na sua empresa, interferência na sua casa, no seu imposto de renda. Não conseguimos nos concentrar no que é mais importante. E agora que chegamos no segundo ponto, como é que impacta o seu dinheiro de fato? A primeira coisa é o ululante. O fato de certas empresas como o Twitter, ou até a própria Starlink e tudo mais, mas vamos focar aqui no Twitter primeiramente, ele acabar saindo, talvez, do Brasil a partir de alguma medida. Isso prejudica, sim, tanto a macroeconomia, que grandes empresas, elas promovem seus produtos no Twitter. O próprio Twitter tem um faturamento relevante no Brasil. O próprio Twitter contrata funcionários no Brasil. Como também o micro. Quando olhamos algumas pessoas que vivem do Twitter. Tem pessoas que elas só são influencers no Twitter. Tem pessoas que, independentemente se elas têm Instagram também e YouTube, o forte é pelo Twitter. Tem pessoas que às vezes têm muito mais alcance no YouTube, mas elas vendem pelo Twitter. Essas pessoas podem ser prejudicadas de um dia para o outro. E sobre a Starlink, saiba que é extremamente improvável que ela venha sair do Brasil. Quando eu digo sair do Brasil, que existe alguma medida obrigando que ela saia do Brasil. Não possa mais vender os seus produtos, ou seja, quem comprar Starlink estaria cometendo alguma ilegalidade. Isso é pouco provável. Em contrapartida, existe sim uma possibilidade, querendo ou não, do governo acabar ou diminuindo a contratação da Starlink, ou colocando certas barreiras para que o seu produto demore para poder chegar no Brasil, que não venha fazer o pedido por agora, ou algo nesse sentido. E a Starlink, não sei se você sabe, faz parte da SpaceX. SpaceX é aquela empresa que todo mundo conhece, que acaba mandando um foguete para o espaço, que foi o primeiro foguete que deu ré, ou seja, contradizendo aquele velho ditado que foguete não dá ré, que provavelmente irá levar o mundo para Marte. Não sabemos quando, mas essa é a expectativa. A Starlink faz parte desse grupo da SpaceX. Você vender menos Starlink para o Brasil é significativo para a SpaceX? No entanto, pense que compramos em real. A SpaceX até avalia seu faturamento em dólar. Pense que o maior faturamento da SpaceX é a parte com os foguetes, não com a Starlink. Não significa que ele não ganhe muito dinheiro com a Starlink. Esse valor, de forma definitiva, infelizmente, não temos, porque a SpaceX não tem capital aberto. E por não ter capital aberto, isso acaba levando a algumas abstrações, algumas análises de dados que você consegue pescar em relação ao que é informado para a mídia. Só que saiba que a empresa em si, ela não vai fechar se isso efetivamente ocorrer. Só que, sempre tem o só que, a Tesla, que faz parte do grupo das empresas da Hold, vou falar dessa forma, do Elon Musk, ela tem capital aberto, pode acabar tendo um efeito positivo ou negativo na Tesla, por tabela. Mesmo que elas não estejam juntas, mas por tabela isso pode acabar acontecendo. A maioria dos investidores nas empresas, eles não agem sobre uma ótica racional. Eu vou comprar aquela empresa porque eu fiz uma análise de 3 dias em relação aos dados econômicos da empresa. Não, isso na maioria das vezes não acontece. Você mesmo sabe disso. A maioria das vezes as pessoas compram e vendem ativos da empresa apenas pela narrativa. E apenas entre aspas, eu sei que isso também é importante. Eu suponho até que venha acontecer o inverso. A Tesla venha se valorizar pelo fato de Elon Musk estar defendendo o Twitter de acordo ao princípio que ele criou o Twitter. Quando falo criou, no momento que ele comprou. Ele sempre disse, até no livro dele e tudo mais, que ele entendia o Twitter como uma praça pública, em que as pessoas poderiam dizer o que quisessem e bem entender, e que lá fosse o mais livre possível, que não existissem muitas regras, onde você poderia falar o que quiser, liberdade de expressão quase irrestrita. Talvez você esteja um pouco confuso, é porque estamos no Brasil, mas no final das contas, nos Estados Unidos, onde o Elon Musk tem a sua sede da empresa no Twitter, essa ideia de liberdade de expressão é muito mais comentada, é muito mais defendida. E o terceiro ponto é a parte dos investimentos financeiros em geral. Já imaginou se o Twitter ele for banido no Brasil? Já imaginou a repercussão internacional em relação a esse ponto? Além da repercussão que já existe, que a maioria delas não são repercussões positivas. Pense o seguinte, a Rússia está entre os países em que foi banido o Twitter. Não levando em consideração essa guerra agora entre Rússia e Ucrânia, vamos desconsiderar isso, vamos pensar antes da guerra. Uma grande empresa que teve uma ideia excepcional de uma rede social, você acha que ela irá querer colocar primeiro a sua rede social na Rússia como um teste? Ou ela iria preferir colocar em outro país? Vamos dizer que ela já existe nos Estados Unidos, já existe em outros países, porém ela quer migrar para outros países. Ela tem que fazer um investimento financeiro para poder migrar. Entre gastar 2 bilhões de dólares essa empresa na Rússia, que ela já sabe que tem redes sociais que são banidas, do que gastar 2 bilhões de dólares em outros países que não tem nenhuma rede social banida, qual país você acredita que essa empresa irá fazer esse investimento? Qual você acha que é a impressão de outras empresas antes de vir para o Brasil, que já tem inúmeros problemas, entraves trabalhistas, entraves jurídicos, entraves burocráticos, entraves contábil, e agora você ainda soma esse novo fato? É óbvio que os CEOs dessas empresas irão pensar não 2, não 3, mas 5 vezes antes de trazer ou as empresas para o Brasil, ou até investir seu próprio capital. Tem que se lembrar que até o investimento no Brasil não é considerado um investimento seguro. É considerado como uma diversificação de portfólio. E as empresas que já temos aqui no Brasil, será que elas irão passar por algum processo burocrático? Algum processo que venha prejudicar elas, ou até seus consumidores, os seus prestadores? Bom, estamos passando por uma proposta de regulamentação
do Uber principalmente e a posteriori do iFood. Eu vou deixar esse vídeo aqui do lado, onde eu falo passo a passo exatamente o que está acontecendo. Saiba que o preço do Uber pode acabar subindo para você. Eu recomendo que você assista. O meu nome é Osmar Tanajura e eu te vejo daqui a pouco.